E aí galera, beleza? Tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de laboratório aqui de microcontroladores, né? Lembrando que eu vou dar a parte de máquinas elétricas. Então hoje a gente vai continuar a máquina de indução trifásica. Ainda falando de motor, né? A gente vai ver dois temas hoje. A influência da resistência do rotor e o controle de velocidade. Então, voltando aqui, né? Lembrando da outra aula, a gente tem esse circuito equivalente, né? Que é o da máquina, que é o do I3E, que a gente pode simplificar por TVNAND, né, para chegar com todo mundo aqui em série. Não vou perder tanto detalhe porque eu falei na outra, tem também lá no material de CV2. Aqui tem a relação então do torque mecânico, da corrente que eu teria no secundário, né, como construir aquela curva lá baseada na velocidade, na relação entre torque e velocidade aqui, certo? Então, a gente tem esses casos aqui da curva, mas o que a gente vai ver, né, dá essa característica, a gente vai ver hoje duas partes aqui interessantes. Essa parte da partida, né, em relação àquela parte da resistência do rotor e também da carga, e essa parte aqui, né, de regime permanente aqui, o que acontece quando eu vario a carga e o que eu posso fazer para controlar a velocidade aqui também, beleza? Então, primeiro falando, né, isso aqui também estava lá na outra aula, né, que eu posso caminhar aqui com o valor do meu torque máximo mexendo na resistência do rotor ali. Né. Eu não mexo o torque máximo, eu mexo só qual escorregamento esse torque vai acontecer. Okay? Também dá para trocar pela velocidade, pela tensão terminal. Mas vamos pensar aqui, né, nessa máquina aqui. Então, eu tenho essa curva característica e aqui eu tenho duas cargas. A primeira é uma que tem, por exemplo, um baixo torque de partida. Né? Então é uma carga que não pesa muito ali no eixo do meu motor no começo. Né? Nesse caso, o que acontece? Né? A máquina vai acelerar com uma certa velocidade, vai ter aquela corrente de partida que a gente viu naquela outra aula, e a gente não quer que aquela corrente de partida fique muito tempo na máquina. Né? Então, se ela for uma máquina, uma máquina que tem baixo torque de partida, né? Não é um torque que está mais para cima ou até mais alto aqui do que essa parte, né? A gente não está com o torque máximo aqui deslocado, o torque máximo está aqui. Se for esse tipo de máquina, se a carga for pequena, a gente pode não ter tanto problema de aceleração. Mas se eu tiver uma carga que demanda um torque alto, a minha máquina vai acelerar mais devagar. Ela vai demorar para conseguir ter aquela velocidade, né? Por quê? Porque a aceleração da minha máquina ela está relacionada com a diferença entre o torque elétrico e o torque mecânico. O torque elétrico vai estar relacionado com esse torque máximo que a máquina pode desempenhar, né? Que vai variar com aquela resistência. Então, nesse começo, por exemplo, a máquina teria esse valor aqui de torque elétrico e a carga está demandando esse torque mecânico. Então, tem uma diferença pequena aqui que vai ser a aceleração da máquina. Enquanto para aquele primeiro caso que eu mostrei, né, tem uma diferença grande aqui de torque, então a máquina ia acelerar mais rápido. Então a gente quer sempre que essa máquina não fique muito tempo acelerando, porque enquanto ela está acelerando eu estou com corrente elevada porque ela está partindo ali, beleza? Então o que a gente pode fazer aqui? Né? Mexer então nessa resistência para fazer isso, né? Porque um baixo valor de resistência do rotor tem que acontecer, né, durante a operação normal, porque eu não quero perdas e tudo mais, né? O escorregamento aqui tem que ser baixo para ter uma alta eficiência, que faz sentido, né? Menos resistência, vou ter menos perda. Só que eu preciso de uma resistência elevada na partida para que eu tenha um torque de partida, né? Aqui fala também de fator de potência, mas a gente nem vai olhar para isso. Mas para que eu tenha um torque de partida maior, né? Para que eu não tenha essa corrente de partida aqui tão alta e aqui minha máquina também possa acelerar ali, ok? E aí tem vários tipos que a gente pode analisar aqui de motor, né? Então a gente tem o de rotor bobinado, então a gente consegue colocar uma resistência externa, né, que foi o que a gente já fez na outra aula para limitar a corrente de partida. Mas além disso a gente tem outras duas aqui que eu falei que eu ia falar na aula passada, né? Agora a gente vai ver. Mas a gente não vai simular isso daqui, a gente vai simular só o caso do rotor bobinado. Mas eu acho que dá para entender bem, vocês vão ter que falar um pouco também disso no relatório. Que é o rotor com dupla gaiola de esquilo e o rotor com barras profundas. Então qual que é a ideia, né, aqui? É saber que esse meu escorregamento aqui onde eu tenho o torque máximo depende do meu R2, né?
Então eu vou mexer nele, né? Já que o torque máximo não depende, só esse escorregamento onde ele ocorre, né? Só o ponto da curva onde eu tenho o torque máximo que muda, eu vou mudar o R2 para mexer nessa curva, né? Então, no rotor bobinado aqui, por exemplo, né? Se eu tiver como fazer um controle mais contínuo aqui dessa minha resistência, eu consigo inclusive deixar que o meu motor tenha sempre torque máximo na partida, né? Ele vai sempre ficar com torque máximo e depois eu chego na curva normal dele aqui, né? Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, com eletrônica de potência para variar o ângulo de disparo de um tiristor que está ligado com o resistor, né? Posso fazer esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa aqui vai ajudar, né? A fazer isso, a fazer essa mudança da resistência para eu ter uma partida melhor da minha máquina. Só que, né, aqueles outros casos, como que funciona se eu não consigo colocar uma resistência aqui, né? Antes de falar disso, eu vou também passar bem rápido aqui, né? A gente tem que lembrar que existe o que a gente chama de efeito pelicular, que basicamente é, né, quanto maior a frequência que eu tenho de uma tensão, né, aqui, no caso da corrente elétrica, mais na superfície do meu condutor vai estar distribuída as cargas, né? Então a corrente vai ficar sempre ali na beirada do meu condutor, quanto mais alta for a frequência. Ou seja, vou aumentar, né, a resistência, seria como se fosse essa visão que eu teria, né? Aí a gente pode olhar o que a gente chama de profundidade pelicular, que é o quanto que vai entrar, né, a corrente elétrica no meu condutor, né? Por exemplo, o cobre para 60 Hz tem uma penetração de 8,5 milímetros. E qual que é a ideia, né, com isso daqui? De novo, não vou entrar tanto em detalhe, mas só para vocês saberem, né, que dá para fazer isso. E aí vocês vão atrás também para me explicar. Na partida, o que acontece na partida, né? Na partida, a tensão que eu tenho induzida do meu rotor é alta, certo? Eu tenho uma frequência mais alta, uma frequência de 60 Hz, por exemplo. Por quê? Porque o motor vai estar praticamente parado, o rotor vai estar praticamente parado, o campo girante é 60 Hz. Então ele vai ver 60 Hz, ou seja, eu vou ter uma corrente que vai estar mais na beirada aqui, né, do meu estator, no meu rotor, né? Ele não vai entrar tanto aqui, certo? Ele vai ficar mais nessa parte. Então eu posso colocar alguma coisa que aumente a resistência ali que ele vai ver. Só que quando eu estou na nominal e eu quero sumir com essa resistência, o que eu tenho? Eu tenho uma frequência mais baixa. Ou seja, se eu tenho uma frequência mais baixa, a minha corrente, a minha tensão induzida ali no meu rotor vai entrar mais no material. Ou seja, eu posso entrar mais aqui e aqui eu teria, por exemplo, uma resistência menor. Então, na partida, como ele vai ficar mais na ponta do rotor, eu tenho mais resistência. Depois da partida, quando minha frequência vai cair naturalmente, né, dessa tensão induzida, porque o rotor vai estar mais perto da velocidade síncrona, né? Lembrando que a frequência dessa tensão induzida no rotor é a diferença entre o campo girante, que é 60 Hz, e a velocidade do rotor, né? Então, se a velocidade do rotor está mais perto de 60 Hz, né? Está mais perto de 1800 RPM, por exemplo, ou 3600 RPM, depende do número de polos, né? Eu vou ter mais tensão induzida na ponta ou na parte de baixo, e isso varia a frequência, né? Então, é isso daqui que está acontecendo, né? Então, dependendo da frequência, né, eu tenho uma resistência que pode ser até 3 vezes maior antes de cair para nominal quando a minha frequência é menor. E aí o que aconteceria com a curva seria isso daqui, né? Enquanto o normal seria um cara dessa forma, essa minha barra aqui profunda, ela gera um torque altíssimo aqui na partida, torque máximo aqui, e depois ela cai, né, para o meu regime permanente quase que igual ao convencional, porque afinal de contas o único lugar onde vai estar, né? Porque afinal de contas eu vou ter, né, uma penetração maior ali no meu rotor, ele vai ver menos resistência mesmo, ele vai estar quase igual aqui. Beleza? Aqui tem só uma tabelinha com alguns valores para vocês poderem ver. E a outra opção seria usar o que a gente chama de dupla gaiola de esquilo, mas funciona exatamente igual. Você põe uma gaiola interna e uma externa, certo? Sendo que essa gaiola externa tem uma seção transversal menor que as barras da gaiola interna. Então a resistência da gaiola externa é maior, porque a ideia é a mesma. Quando você tiver com 60 Hz, só essa gaiola externa vai ter indução e a resistência dela é alta, então vai ter um torque de partida alto. E aí quando eu passo para o regime permanente, né,
com a frequência ali da tensão induzida em torno de 1 a 3 Hz. Eu vou estar com as duas gaiolas ali em paralelo, né? Então eu vou ter uma resistência bem menor, beleza? Ficaria algo desse tipo aqui, se eu fosse olhar para o circuito. Aqui tem as classes, né, desses tipos de motor de gaiola de esquilo com essa... igual aquela figurinha que eu mostrei, né, que tem aqui, né, com as aplicações e tudo mais, né? E uma curvinha também aqui, que dá pra ver como é que é o comportamento, né? Você vê que muda um pouco, sim, a parte do regime permanente, não muito, mas muda. Mas o torque muda bastante aqui, ok? Bem, essa era a parte, então, né, da partida ali, dessa parte do torque máximo, dessa resistência, de como é que essa resistência influi, tem essa influência na máquina. Agora vamos olhar para o controle de velocidade, né? Então a gente viu, né, que essa máquina tem até relativamente um bom controle de velocidade, né, nessa curva. Por exemplo, aqui eu vario 50% do torque e vario só 5% da velocidade. Então é um valor aceitável. Mas dependendo da aplicação, eu quero que a velocidade não varie tanto, né? Eu quero que a velocidade fique ainda mais contida ali. Ou eu posso precisar variar bastante a velocidade, o que essa máquina também não permite, né? Sem que eu varie muito o torque. Então se eu precisar variar muito a velocidade sem mudar o torque, eu também preciso de algum controle. Então quais são as opções aqui? Eu não vou entrar nessa parte de controle vetorial, a gente vai ficar só no escalar. Basicamente a gente pode mexer no número de polos da máquina. A gente pode variar a resistência do rotor, né? Então de novo essa parte da resistência do rotor. A gente pode usar uma máquina aqui de indução duplamente alimentada, que eu não vou mostrar no experimento também, porque é um pouco mais complexa e tudo mais. E a gente pode variar a magnitude da tensão terminal ou a frequência da minha tensão terminal. Esses dois eu ainda vou mostrar para vocês o efeito. Então, primeiro o polo, né? É bem óbvio, a gente tem a equaçãozinha que mostra a velocidade síncrona que eu teria, ou mesmo da máquina, né, se eu colocar o escorregamento, e ela depende da frequência do número de polos. Então, se eu tiver lá, eu tenho essa relação aqui, né, por exemplo, a 60 Hz. Então, a síncrona seria, por exemplo, para 2 polos 3600, 4 polos 1800, 6 polos 1200, né? Então eu conseguiria, por exemplo, mudar o número de polos da máquina com chaveamento, né? Se eu tiver ali como fazer isso com a máquina. Só que eu vou ter só esses passos aqui, né? Eu fico preso dentro desse espaço. Mas dependendo da aplicação, é o suficiente. E como que eu posso fazer esse tipo de mudança, né? Por exemplo, aqui. Né? Aqui eu tenho uma máquina que tem mais enrolamento, mas ele está só com 2 polos, né? Mas aqui ela foi transformada em 4 polos. Basta inverter aqui a sequência dessas fases aqui que isso vai acontecer, né? Então basta inverter o enrolamento aqui que eu inverto. Eu mudo o número de polos da máquina. Certo? Então ela precisa do chaveamento, né? E ela só vai poder mudar nesses passos aí pré-definidos. A outra opção é variar a resistência do rotor, que a gente já viu bastante, né? Então, basicamente, é colocar lá a resistência variável no meu rotor bobinado e eu posso mexer na curva, né? Por quê? Eu já discuti como é que ela mexe no torque máximo, só que além de mexer no torque máximo, ela está deslocando nessa parte da curva aqui. Então, quando eu mexo nessa resistência, eu também mexo na velocidade que minha máquina vai desempenhar para uma dada carga aqui, ok? E aí a gente pode fazer esse controle também para eletrônica de potência, por exemplo, ao invés de fazer só com o rheostato, né, vai depender do que você tem. E dá para fazer também com malha fechada se a gente tiver essa parte da eletrônica de potência aqui. Outra opção que eu falei que é um pouco mais cara, não vou nem entrar tanto em detalhe, é a duplamente alimentada. Basicamente você coloca aqui a eletrônica de potência e liga o rotor da máquina também na rede, não só o estator. E aí, né, com essa alimentação aqui, você consegue controlar os fluxos aqui no rotor dessa máquina. Então você consegue controlar as correntes e tudo mais. E aí você consegue ter uma gama gigantesca de velocidades aqui para trabalhar com a máquina. Aí você vai literalmente poder deslocar aquela curva com passos bem definidos aqui, né? Você pode andar todo o espectro ali. Isso aqui obviamente é bem mais caro, porque além de ter que ser bobinado, você precisa dos conversores eletrônicos aqui bem projetados. Geralmente a gente só usa isso com um motor muito grande, né, que depende mesmo dessa faixa de velocidade extremamente ampla. A outra opção é variar a magnitude da tensão terminal, né, que também a gente já tinha visto, né,
O problema é que a gente vai variar o torque também, né? Mas dá para fazer isso. Então a gente vai abaixar essa curva aqui, mas a velocidade também muda, certo? Então esse daqui é para um motor normal, esse daqui para aquele classe D que a gente viu lá que tem a mudança no rotor. Então a gente pode fazer isso variando, por exemplo, o autotransformador, você só vai lá mudando os steps desse autotransformador e vai mudando o valor da tensão. Você pode usar eletrônica de potência, né, para disparar o circuito aqui e dar mais ou menos tensão, né, e também você pode fazer isso em malha fechada para manter ali a velocidade. E a outra opção é usar a frequência, né. Também não vou entrar tanto em detalhe, mas vou mostrar o efeito para vocês. Né, tá ligado com essa parte aqui de que a velocidade depende com a frequência, né, vocês vão ter que falar disso no relatório também. Só que o fluxo depende um pouco dessa frequência e da tensão, né. Então a gente tenta manter um fluxo aqui normal para não mudar muito, né? A gente tem que manter constante aqui essa relação tensão e fluxo aqui da máquina, certo? Basicamente seria seguir uma curva desse estilo aqui. Então até a frequência nominal, até a tensão nominal eu tenho que mexer nos dois juntos para não ter aquele problema do fluxo, né? Depois da minha tensão nominal eu posso mexer só na frequência, ou então num valor menor aqui que não vai ter muito problema também pro fluxo, eu posso mexer só na frequência. Mas nessa gama a gente teria que mexer nos dois. No experimento eu vou mexer só nessa área aqui, que é a mais comum também de operar. Certo? Eu vou mexer um pouco pra cá, mexendo no fluxo também, só pra gente ver que diminui, mas dá pra mexer pros dois lados aqui. E aí, basicamente, com mexer na frequência, vai mexer também na minha curva aqui, ok? Tipo, vai deslocar e mexer nela. Só que para fazer isso a gente precisa também de eletrônica de potência e tudo mais, porque você vai mexer com a frequência que está vindo da rede e essa frequência é fixa, ok? Então, agora vamos lá para o nosso experimento. Então agora eu tenho a mesma coisa que eu tinha na aula passada, né? Só a fonte aqui, com o medidor trifásico, a minha máquina, né? O torque que eu vou dar para ela, que a gente vai variar um pouco a carga também, o demultiplexador aqui, e aqui na saída eu tenho a velocidade e a corrente. Vou deixar os dois aqui, mas hoje a gente vai olhar só para a velocidade, ok? Então, o que a gente vai ver primeiro? Primeiro vamos ver como que a variação da carga vai mudar a operação em regime e como é que vai variar também aquele tempo de aceleração que eu falei, né? Porque eu vou mexer nessas duas coisas quando eu mexo a carga, né? Então, primeiro, vamos olhar aqui com a carga zero, né? Então só a máquina partindo normalmente ali, com só o eixo ali dela mesmo para girar. Então a gente tem esse caso aqui. Então o que a gente vê aqui, né? A gente vê primeiro essa aceleração, né? Vamos pegar só até aqui. Então a gente vê que ali em torno ali do 0,2 mais ou menos ela já parou de variar, né? Mas a gente vê que tem uma aceleração até esse primeiro overshoot aqui que vai até 0,05, não chega em 0,01, 0,01 ela já está caindo aqui para entrar em regime, né? Então, a gente vê isso daqui vocês podem tirar print e ver e guardar bem, né, esse valor aqui de tempo que demora para acelerar. E agora vamos ver qual é o valor em regime dessa máquina, né? A gente já tinha visto na outra aula também, mas vou colocar aqui de novo. Então, né, o valor em regime aqui dessa máquina está ali em torno de 1798 ali, né? Então tem que ter sempre aquela diferença entre a velocidade do rotor e a do estator, né? Bom lembrar sempre disso, essa máquina depende dessa diferença. Então por isso que ela não é 1800, que seria a velocidade síncrona. Ela é 1798. Beleza? Então, sem carga, 1798 e esse valor aí de tempo, né, vamos dizer assim, para aceleração aqui, ok? Bem, aí vocês também no relatório que vão ver o que vocês acham melhor aqui para justificar a aceleração. Ah, vou justificar só de onde passa pela primeira vez até 1800, vou justificar depois que estabiliza num certo valor, vocês veem o que vocês acham melhor, ok? Então esse é o caso normal. Agora vamos colocar aqui uma carga de 10 aqui Nm. Então vamos rodar e vamos ver o que acontece.
Então abrir aqui agora. A gente vê que não muda tanto assim o tempo de aceleração, né? Muda um pouco, mas não muda tanto. Mas o que acontece com a nossa velocidade aqui agora? A gente vê que ela já caiu para 1779 aqui, mais ou menos, certo? Então a gente vê que em regime permanente cai, né? Podem guardar aí essa figura, esses valores, ou o valor aqui, né? De preferência a figura para mostrar que vocês pegaram. E eu tenho essa aceleração aqui agora, né? Só voltando aqui. Então essa aceleração. Bem, vamos aumentar mais agora essa carga. Então colocar aqui 20. Né? Então, mandar simular. Tá. Vou abrir aqui. Agora o que a gente já vê aqui, né? Que já tá uma diferença maior na minha aceleração aqui, né? Aquele meu tempo ali do overshoot já tá no 0,1, né? Já tá mais longe aqui esse valor, então já demorou mais para acelerar, já que eu aumentei a carga inicial que eu tenho que ter. E além disso, agora em regime permanente, minha velocidade caiu ali para em torno de 1759, né? Então caiu mais aqui a velocidade. Então podem guardar aí também. Bem, então agora vamos pegar mais um valor de carga aqui, né? E aí a gente para essa primeira parte aqui de variar a carga. Então tá aí esse valor. Mandei rodar aqui. E vamos ver agora. Então agora a gente vê aqui a aceleração, né? Tá ainda mais longe, né? No 0,1 ele ainda tá acelerando, o overshoot vai acontecer aqui no 0,13, 0,14. Então demorou mais ainda a aceleração. E, né, podem tirar aí print e pegar os valores certinho. E se eu for olhar em regime permanente, eu vejo que a velocidade obviamente caiu ainda mais, para em torno ali de 1738, 1737. Né? Então a gente vê que a velocidade não varia tanto assim, mas ela vai caindo conforme eu aumento o torque, beleza? Bem, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou deixar um valor aqui de carga, eu vou colocar 10, não, vou colocar 20. Vamos fazer com 20, vai. Qualquer coisa depois a gente muda. Então vamos deixar 20 aqui, né, que foi o caso que a gente rodou antes desse. Eu vou rodar de novo só pra todo mundo lembrar aí, né, como é que tava a ideia aqui dele. Então, em regime... Agora eu não vou olhar nem para regime permanente, porque o que eu quero mostrar é outra coisa. Então, vamos olhar, né, para essa aceleração aqui dele. Então, tinha essa aceleração aqui, né, em torno de 0,1 ali estava o overshoot dele, né, para depois começar a entrar em regime aqui. E agora vamos ver o que acontece. Então, se eu puder mexer na resistência do rotor, né? Então, se eu mexer na resistência do rotor, né, eu vou mexer em qual escorregamento, né, ou qual velocidade acontece o meu torque máximo. E a gente espera que a gente mexendo nessa curva a gente vai conseguir acelerar essa máquina mais rápido, certo? Dependendo aí do quanto a gente colocar. Então eu vou mexer aqui no modo, né? Vou tirar desse preset. E aqui vou mexer na resistência do rotor. Né? Então de novo, né? Lembrando lá. Quando eu estou mexendo aqui, né? Basicamente o que eu estou fazendo é mexendo na resistência do rotor, mexendo naquele R2. Mas seria equivalente a pegar uma máquina de rotor bobinado e colocar a resistência lá, né? Insere lá com cada um dos enrolamentos desse meu rotor bobinado e curto-circuitar lá. Então seria basicamente isso daqui. Então é 1, né? Vamos aumentar para 2 aqui. Né? Então aumentei 1 ohm aqui, quase dobrei e vamos ver como é que se comporta. Então coloquei esses 2 ohms aí. E o que a gente vê agora, né? Agora o overshoot já está um pouco antes aqui, né? A gente já trouxe um pouco para a esquerda essa máquina, ela já está acelerando um pouco mais rápido. Óbvio, né? Por causa da resistência eu vou acabar tendo outro valor de velocidade, a gente vai olhar isso depois. Mas eu diminuo aqui a corrente de partida e o tempo de aceleração também, né? Então essa resistência vai ajudar. Agora, vamos colocar um valor aqui de 3. Então coloquei 3 aqui. E o que a gente espera que aconteça? A gente espera que essa máquina consiga acelerar ainda mais rápido. Né? Deixa
Deixa eu só rodar aqui. Então, a gente espera agora que a máquina acelere ainda mais rápido, né? Então, a gente vê que está indo um pouco mais para cá ainda essa resistência, né? Tá com mais torque de partida e menos corrente de partida ali. É óbvio que não vai sempre ir para a esquerda ou para a direita, por quê, né? Porque vai depender de onde eu estou colocando esse torque aí de partida. Eu teria que olhar certinho para ver quanto eu estou deslocando aquela curva para que eu conseguisse ter aceleração ali no menor tempo ali, por exemplo, né? Então coloquei 4 aqui, vamos ver o que acontece. Então 4 a gente já vê que já não está ficando tão bom mais quase, né? Então talvez a gente já esteja mexendo demais aqui na curva dessa máquina. Então não sei quanto que seria o melhor para colocar aqui. Vou tentar só mais um valor para ver o que acontece. Mas aí vocês mostram, né, que eu consigo, né, por exemplo, aquele primeiro caso onde eu coloquei 2, né, que eu consegui mudar essa aceleração. Né? Aqui também já fica um pouco antes. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Né? Recapitulando. Mexi na resistência desse cara aqui, que antes era 1.083, eu coloquei 2, 3 e depois coloquei 2.5 para mostrar essa resistência mudando o tempo de aceleração. E vou fazer um caso para baixo aqui também. Vou colocar 6 aqui. E vamos ver o que acontece. Então, simulei. Mando rodar, a gente vê que agora a aceleração demora bastante, né? Então, podem usar esse caso aqui do 0,6, aquele caso do 2 e o caso normal. Usem esses 3 para comparar. Então aqui, né, a gente vê que demora bastante para acelerar, porque a resistência é menor, né? A corrente de armadura também acaba crescendo. Mas esse tempo de aceleração aumenta bastante, né? Porque o overshoot estava em 0,1, agora está em 0,16, 0,17 aqui. Demora mais para chegar. E o melhor caso aqui, vocês podem colocar aquele em que eu coloquei 2, que foi o primeiro que eu testei. Okay? Em vez de voltar desse jeito aqui, eu vou só clicar aqui, que daí ele volta sozinho os valores. Né? Agora voltou aqui. Beleza. Então, a gente fez o que? Né? A gente viu como é que a resistência de rotor mexe na aceleração do meu motor ali, né? Na partida por causa daquele deslocamento. Agora vamos para a segunda parte do relatório, que é a parte de velocidade. Então, né, rodando aí esse caso, né, com 20 aqui, vamos usar sempre, lembrar dessa carga de 20 que a gente está usando. Qual que era a velocidade em regime permanente que a gente tinha, né? Agora a gente não vai mais ficar olhando ali para aceleração. Em regime permanente a gente tinha em torno aqui de 1759 aqui de velocidade, certo? Com a máquina trabalhando normalmente, vamos dizer assim. Agora vamos mexer então primeiro nos polos, certo? Vamos ver o que acontece se a gente mexer nos polos. Então eu vou vir aqui na máquina, né? Vou tirar o modelo para poder mexer e vou vir aqui. Então aqui ele está em pole pairs, né? Então aqui ele na verdade está com 4 polos essa máquina, por isso que ela gira na velocidade síncrona a 1800, certo? A máquina não chega em 1800, mas o campo girante está em 1800. Então vamos rodar com 2 polos, que na verdade é um par de polos, né? Aqui a gente espera que a máquina gire em torno de 3600, certo? Então vamos rodar aqui e vamos ver o que acontece. E a gente vê que a máquina está aqui girando perto de 3600, certo? Girando aqui em 3414, né? Porque tem a carga ali de 20 Nm ali de torque na mecânica, né? Mas ela gira mais perto agora de 3600, que é a nossa velocidade síncrona. E vamos fazer também para o outro lado, né? Vamos mexer esse polo para 3, ou seja, 3 pares de polo, 6 polos. Então a gente espera que seja 1200 RPM. Então mando rodar. E a gente vê aqui que está em torno de 1200, certo? Então está aqui 1182 aqui, 1183, certo? Então a gente vê que realmente mudar os polos muda a velocidade da máquina, né? Mas esse tipo de controle é ruim porque a gente só vai conseguir variar ali
dentro desses steps grandes aí, né? São variações bruscas de velocidade. Nossa outra opção é variar a resistência do rotor, né? De novo. Então, se a gente vier aqui, né? Vamos voltar a máquina lá para 4 polos, né? 2 pares de polo. Então a gente tinha essa resistência de rotor aqui, né? Então vamos só voltar aqui para a gente não perder qual era a velocidade que a gente estava usando no nosso caso base aqui, né? O caso normal. Era 1759, né? Mas vamos voltar aqui. Então 1759 aqui, certo? Vamos ver o que acontece se a gente mexer na resistência do rotor. Então vamos mexer aqui na resistência do rotor, ela vai mexer com aquele torque máximo, mas também vai deslocar um pouco a curva, mudando aquela inclinação, então vai mudar a velocidade também. Então vamos colocar aqui 2 ohms ali, né? Na verdade é 1 ohm a mais, né? De resistência do rotor. Então vamos olhar aqui a velocidade agora, né? Já deu pra ver que sumiu bastante daqui. Agora a velocidade caiu para 1721 aqui, isso é 1722. Certo? Então a gente vê que mudar a resistência já mudou o valor da velocidade. Não era mais 1759. E vamos mudar também, ainda mais um pouco. Vamos colocar 3 aqui agora. Vocês podem usar esses 3 valores aqui. Vou simular. Então, né, simulei. Deixa a gente olhar aqui agora o resultado. Caiu mais ainda a velocidade. 1684 aqui mais ou menos. Vamos fazer um último teste, né? Aí vocês colocam esses 4 pontos aí. Vamos colocar aquele 0,6 que eu tinha colocado aqui, né? Então 0,6, abaixei a velocidade em relação àquele caso. Então era 1759, né? Naquele caso que eu tinha olhado lá no começo. Agora eu abaixei essa resistência, eu espero que a velocidade suba. Então agora ela subiu ali para 1774 mais ou menos, certo? Então a gente vê que faz sentido e que funciona mesmo isso daí. Então agora eu vou voltar a máquina aqui, voltar ela pro modelo normal, porque agora a gente vai mexer só na fonte dela. Porque agora a gente vai começar a trabalhar na parte da tensão terminal e na frequência de alimentação. Então primeiro vamos mexer na tensão, né? Vamos ver aqui, então 460. Então vamos primeiro, lembrando que ela está em 1759, né, no caso normal. Vamos abaixar essa tensão aqui para 400 e ver o que acontece. Então com 400 volts, né, minha máquina também perde torque, é bom lembrar isso. Ela sai de 1759, que era o que ela estava, vai para 1745, né? Então dá uma baixada aí. Eu tô tirando meio rápido, mas tentem pausar o vídeo para pegar os valores, né? Vou até deixar aqui de novo. Vocês precisam mostrar no relatório. Vamos abaixar mais um valor aqui, né? Vamos colocar, sei lá, 350, né? De velocidade, de tensão, né? E vamos ver como é que fica a velocidade. Então era 1759, tinha baixado lá para 1745, agora 1726 aqui mais ou menos, certo? A gente vê que abaixa ainda mais. E vamos tentar um caso diferente aqui também, né? Se der certo, vocês põem no relatório, se não der, vocês não colocam, não tinha testado isso antes. Vamos aumentar essa tensão. Vamos pôr 500 aqui em vez de 460, que é o nominal. Então aumentei a tensão, eu espero que a velocidade aumente, né? Era 1759, eu aumentei e funcionou. Então pode colocar lá no relatório. Aumentei também a tensão, agora ela foi para 1766 aqui. Certo? Então a gente vê que mudar essa tensão também muda a velocidade, né? Então vou voltar aqui para 460 e vou começar a última parte já, que é mudar a frequência, certo? Então era 1759, vamos colocar 62 Hz aqui. Então coloquei 62 Hz de frequência, era 1759, né? Então 1759, agora eu tenho 1816 aqui. Ah, professor, mas passou de 1800. Passou, porque agora não é mais 1800 a minha velocidade síncrona. 1800 era para 60 Hz, agora eu coloquei 62 Hz, a velocidade síncrona vai subir, certo?
E aí vocês podem calcular qual seria a velocidade síncrona e falar aqui qual foi a diferença que a gente obteve aqui, beleza? Mas o importante também é comparar que aumentou conforme eu aumentei a frequência. Vou aumentar mais uma vez a frequência aqui e depois a gente faz uma vez para baixo. Então, vou aumentar aqui para 65. Né? Era 1759 no primeiro caso, depois foi para 1800 e pouco. Agora a gente já chegou em mais de 1900. Né? Então a gente já está ali com 1902 praticamente de velocidade. Que eu aumentei para 65, né, a minha frequência. E vou colocar uma frequência aqui de 58, né, vou abaixar agora a velocidade, e ela tem que cair lá de 1759, né. Então vamos ver aqui, coloquei 58, a gente vê que a velocidade agora é 1702, né? Então realmente funciona, dá para controlar também a velocidade pela frequência. Certo? Então, só voltar aqui para 60. Vou mostrar o último caso de novo, né? Só para a gente garantir lá que está todo mundo seguindo. Então, a gente vê que a velocidade volta aqui para cima. Beleza? Então, galera, a gente viu os tipos aqui de controle, ok? Era basicamente isso daí a aula, né? Mostrei a teoria, mostrei os experimentos. Respondam lá os relatórios, né? Para me entregar. E, por favor, tentem justificar mais as respostas, né? Já falei na outra também. Justifiquem as respostas sempre com figuras, equações, tudo. Todas as respostas. Okay? Mesmo que pareça mais banal, justifica. Não deixa sem eu saber de onde está vindo essa resposta que você está me dando. Se for de um material externo, mostra o material. Se for de algo que eu dei, mostra a equação, mostra a curva. E sempre que possível, tenta comparar o prático com o teórico, né? Que isso também é interessante de ver aí. Beleza? Então, galera, era isso daí, né? E qualquer dúvida, lembra que vocês podem me mandar e-mail, né? Aí na próxima aula a gente vai ver gerador de indução. Né? Qualquer dúvida, me pergunta. Não fiquem com vergonha de perguntar do relatório, beleza? Vocês podem me perguntar que eu ajudo vocês, beleza? Era isso daí, galera. Então, falou e até semana que vem pra vocês.